Boa tarde. Tudo bom? Bom, algumas carinhas conhecidas. Ali temos. Quase nenhuma conhecida. Muito bem, para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Portela. Eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em análise comportamental clínica aqui pelo IBAC e sou graduada e mestre pela Universidade de Brasília. Sou docente aqui no IBAC e também docente lá na UDF. Dou aula também na UDF, além de atuar no consultório próprio. Supervisionar estágio, monografia, enfim. E hoje eu vou falar para vocês do meu assunto preferido, que é a minha principal linha de pesquisa, que eu me dedico há alguns anos já, que é violência contra a mulher e relacionamentos abusivos. Eu sempre inicio as minhas falas querendo explicar um pouco do porquê de se falar em violência contra a mulher, especificamente. E os dados de violência urbana são bem óbvios para justificar essa coisa de se estudar mais a violência contra a mulher do que contra o homem, por exemplo, né? Por que é um fenômeno diferente, não é violência contra as pessoas? Porque a violência contra a mulher, em sua grande arrasadora maioria, ela se dá em ambiente doméstico, né? Então, enquanto homens costumam morrer na mão de outros homens em situações de violência, né, na rua, em situações de velocidade, comportamentos de risco, as mulheres morrem mais na mão de seus cônjuges, seus pais, seus irmãos, homens de sua confiança. Então é um fenômeno diferente, nós estamos falando de relacionamentos íntimos que geram violência, em grande maioria, contra a mulher. Isso não significa que não aconteça também contra o homem, obviamente, mas as estatísticas mostram que, por exemplo, por volta de 85% das mulheres que morrem em situação de violência, essa violência foi perpetrada por seus cônjuges ou homens de sua intimidade. Por isso, violência contra a mulher. E aí nós vamos falar de relacionamentos abusivos, que é um fenômeno que acontece de homem para mulher, de mulher para homem, de mulher para mulher, de homem para homem. E não necessariamente relacionamentos íntimos conjugais. Pode ser em relacionamentos como amizade, né? Pode ser em relações de diferentes formas. Mas a gente geralmente fala na conjugalidade porque é onde se observa mais acontecer e por tempos mais longos. Mas que fique claro, tanto faz o relacionamento, ele pode ser abusivo mesmo não sendo íntimo, no sentido da conjugalidade, né? Namorados, maridos e esposas, esposas e esposos, maridos e maridos. Ok? Muito bem. Como que eu passo esse trem aqui? Sim. Tudo bem. Bom que vocês já têm prática, assim, rapidão resolve o negócio. Foi. Então, posso o quê? Claro. Eu gosto de interação, assim, gente. Não precisa esperar o final para me perguntar, não, tá? Podem ir me interrompendo, eu gosto assim, mais dinâmico mesmo. A gente só tem que lembrar que o nosso tempo, 1 hora, a gente não vai poder estender demais. E aí, quando vocês quiserem perguntar, levantem a mão, por gentileza, que a gente vai passar o microfone para vocês, porque como também temos a modalidade online, é preciso que os seus colegas ouçam no microfone. Ok? Então, para iniciar, eu vou trazer conceitos muito básicos, porque esse aqui é um assunto que nós, psicólogos, infelizmente, não vemos na nossa prática, nem na nossa formação. Eu, ao longo da graduação, não tive aula disso aqui especificamente, né? Mas eu tive que buscar disciplinas e especializações e cursos e por interesse próprio para entrar em contato com isso. Então, infelizmente, é muito comum a gente ouvir falar de psicólogos que perpetram isso aqui, que no consultório, né, sei lá, chega muito até mim, Larissa, eu estou fazendo terapia com uma pessoa, e quando eu descrevi a violência que meu marido pratica contra mim, esse psicólogo me disse que era assim mesmo, que isso é natural, que esse é o papel da mulher mesmo. Então, a gente precisa desse momento de desconstrução. Então, eu não vou assumir que vocês já sabem do básico, vou trazer desde o básico e, ao mesmo tempo, da nossa prática clínica. Vamos conceituar, então, violência. É um ato de violentar, determinar danos físicos, moral ou psicológico através da força ou da coação.
exercer pressão ou tirania contra a vontade e a liberdade do outro, seja lá qual for esse outro. É interessante que quando a gente fala de violência, geralmente na nossa comunidade verbal, a gente vai descrever comportamentos de violência física. O que é violência? A violência é bater, é deixar marca, é tirar sangue, é apertar, impedir que essa pessoa ande de um lado para o outro. Mas dificilmente a gente fala de todos os tipos da violência que são mais comuns de serem observadas, né, contra a mulher. O tipo mais comum, que mais acontece, e também o tipo mais denunciado, se a gente for atrás de dados de delegacias especializadas e não especializadas em atendimento à mulher, as DEANs e as delegacias gerais, quando você tem acesso às denúncias realizadas, né, aos boletins de ocorrência realizados, a grande maioria tem a violência psicológica como principal. Então, a violência que mais acontece hoje no Distrito Federal, por exemplo, é a violência psicológica. Essa violência psicológica, que aqui eu coloquei em último, mas eu vou começar por ela, é a violência mais arrasadora e a mais silenciosa. É mais difícil de detectar. Por quê? Porque ela é completamente validada culturalmente. Então, quando eu humilho essa mulher, né, quando eu critico as roupas que ela usa, critico suas escolhas, critico seu desempenho no trabalho, seu desempenho enquanto mãe, seu desempenho enquanto mulher, como amiga, como esposa, quando eu falo mal do seu corpo, quando eu critico a forma que ela escolhe viver no mundo, e essas coisas, o pior de tudo, que também não é incomum, é que elas podem ser feitas disfarçadas de cuidado. Então, quando a gente imagina um cônjuge violento, a gente imagina aquele cara que grita, vai trocar essa roupa agora, porque eu estou mandando. Mas muitas e muitas vezes, nos relacionamentos abusivos, o que acontece é, nossa, meu amor, você fica tão mais bonita com aquela saia, não sai assim não, as pessoas vão pensar ruim, vão pensar alguma coisa ruim de você, não faz isso. É o manipulador. Então, esse é o mais difícil de se detectar, porque é uma manipulação, um poder, né, algo de controle com essa mulher, com as escolhas dela, travestido, né, disfarçado de cuidado. Então, nossa, mas aí, ó, o meu esposo, meu namorado, seja lá quem for, está preocupado com o que as pessoas vão pensar com a minha roupa. Então, essa mulher, por exemplo, está crescendo no trabalho e tem a possibilidade de ganhar mais, de aparecer mais, né, de ser mais bem vista, alguma coisa assim, e fala, nossa, não, mas essa empresa que você trabalha é muito ruim para você, meu amor, não fica lá. Não vai. Né? Eu acho melhor para você, fica em casa com os nossos filhos, eles estão precisando mais de você, não faça isso. Então, nem sempre essa violência é óbvia. E esse é o problema, como que você identifica se não existe o grito, se não existe exatamente a coação, né? É bem no plano clínico, né? Na nossa prática clínica, aliás, tem aqui, ó, tem uma cadeira aqui, vai ser difícil, mas você consegue. Na prática clínica, o que a gente faz para ajudar essa paciente, ou esse paciente, a identificar essa violência psicológica é simplesmente fazendo ele entrar em contato com suas emoções. No momento em que ele pediu que você abrisse mão de sua carreira pela vida conjugal, como você se sentiu? Como foi para você abrir mão disso? Porque muitas vezes a ideia que se dá é que essa pessoa concordou e fez porque queria também. Mas essa coação ela é tão disfarçada, tão discreta, que a pessoa vai abrindo mão de si até que chega o ponto que não é incomum. Vocês vão observar em suas pacientes, em média aos 50 anos, que elas não têm nada além da família em sua vida social. Elas já não têm mais amigos, elas às vezes já não têm mais o trabalho, né? Já os amigos estão afastados, a família está afastada, e aí ela vive só para a família, marido e filho, se houverem filhos, né? Ali, a nossa cultura, qual que é o problema da violência psicológica? Ela é muito validada, como eu disse para vocês. Então, é muito comum que essa mulher que abriu mão de si para cuidar da família seja vangloriada. Nossa, ela é muito boa mãe, ela largou o trabalho, ela não faz nada para ela, é tudo pelos filhos. E isso que é mãe. Super mãe, super esposa. E aí você vai avaliar essa mulher, ela está muito adoecida, porque ela tem pouquíssimas fontes de reforço.
esses filhos crescem, esses filhos saem de casa, esse marido tem as fontes de reforço dele. É incomum um homem que se fecha à família. Pode acontecer, de novo, claro, pode. Mas é mais comum que a mulher seja responsabilizada pelos cuidados domésticos do que o homem. O microfone está bem ao seu alcance. Geralmente o homem tem mais autonomia para lidar com tudo. Ele tem mais tempo livre, ele pode fazer o que ele quiser, ficar ocioso. A mulher não tem essa autonomia para lidar com o tempo livre. O tempo livre dela, geralmente, ela já tem algo para fazer para... A mulher tem o que a gente chama de tripla jornada. Né? Se a mulher... exatamente. Eu conto umas 4 por dia, por exemplo. Né? O que acontece? Hoje, a mulher... A ideia do... A mulher pode trabalhar em muitas classes, principalmente entre mulheres negras e periféricas, que vai ser uma realidade completamente diferente, ela não teve esse momento que ela pôde trabalhar, porque ela sempre precisou trabalhar para sobreviver. Então, ela trabalha para complementar a renda, porque sem essa renda não existe, não tem como sobreviver. Então, as mulheres hoje têm a liberdade de escolher entre trabalhar ou não trabalhar, mas o que aconteceu foi o somatório de uma atividade. Porque, embora a gente tenha agora essa liberdade, temos aí outras coisas que a gente pode falar sobre isso, por exemplo, que as mulheres, em média, isso são dados científicos, gente, não é minha opinião, né? As mulheres ganham 30% menos do que os homens exercendo uma mesma atividade, isso é conhecido por todos, está sendo muito falado isso atualmente. Embora isso aconteça, não houve uma redistribuição da dinâmica doméstica. Então, a mulher foi trabalhar fora, mas a casa e os filhos e o cuidado desse marido, que é adulto, e muitas vezes se comporta como um outro filho, foi adicionado à sua rotina. Então, ela chega em casa, ela trabalhou as 8 horas diárias, mas aí ela chega em casa, ela vai cozinhar, ela vai limpar, ela vai cuidar da dinâmica dos filhos, né, sei lá, material escolar, banho, organização da casa, seja lá o que for, né? Nenhuma autonomia. Quando a gente fala assim, o ideal é que essa mulher escolha, até que ponto realmente a gente escolhe ser mãe, casar e ter filhos? Né? Ou se não é uma imposição da cultura. É isso que a sua vida tem que acontecer. Eu vejo as minhas pacientes, quando elas se aproximam dos 30 anos, elas ficam loucas, porque tem que casar. Elas estão num relacionamento abusivo, e o entrave mais complicado é fazê-las entender que antes de terminar esse relacionamento e ficar solteira, ou antes de terminar esse, e conhecer outra pessoa, iniciar a relação até dar o tempo de, ok, posso casar, do que casar e ficar o resto da vida. Você não é obrigado a ficar o resto da vida, né? Mas casar e ficar o resto da vida num relacionamento abusivo. Mas todas elas verbalizam o seguinte: eu tenho preguiça de começar de novo, eu tenho que casar. E nós não estamos falando de mulheres com escolaridade baixa e dependência financeira. As minhas pacientes geralmente são mulheres completamente independentes financeiramente, com salários muito bons, funcionárias públicas. Afetivamente. Você fala para essa mulher, beirando os 30 anos, que ela tem que permanecer solteira, o desespero eu tô ficando velha, eu preciso casar e ter filhos. As minhas amigas todas já estão casando e tendo filhos. O mito da solidão, fala um pouquinho pra gente. O microfone, por gentileza. Então, muitas mulheres, elas aceitam certos tipos de situações com medo de ficar sozinhas. Geralmente elas têm um parceiro que não são legais, né, na vida delas. Mas elas... Antes mal acompanhada do que só. Isso, já dizia Zé Ramalho. Exatamente. E elas entendem o seguinte: olha, ele me bate, ele briga comigo, ele não é um bom marido, mas é um bom pai. Ele coloca comida dentro de casa. E aí, de novo, a gente está na lógica de que a mulher tem que se anular pela família. Exatamente. Eu continuo suportando essa situação, porque, pelo menos como pai, ele é bom. Né? Como se fosse assim, ao deixar de ser meu marido, ele também vai deixar de ser pai. E são 2 papéis completamente diferentes, né? Mas as mulheres vão se mantendo nessa relação justamente para não abrir mão disso. Mas, na realidade, a gente vai chegar no ponto do porquê que as mulheres se mantêm nisso. Nós temos regras desse tamanho que perseguem essas mulheres desde criança, de que sem um homem ao lado delas, elas não têm valor. Não é assim? Vocês já sentiram? Eu chego em algum ambiente e falo assim, eu tenho graduação, mestrado, pós-graduação, eu atuo, eu faço isso, e aí, é casada? Estão nem aí para minha carreira. As pessoas querem saber, o meu sucesso enquanto mulher está dito se eu tenho filhos e mantenho um bom casamento. E principalmente se o meu marido tiver um bom posicionamento social. Qual que é a profissão do seu marido? Ele é funcionário público? Que legal!
aí eu tenho sucesso. Agora, se eu tenho sucesso acadêmico na minha carreira, tanto faz, você tem que ser casado e ter filhos. Um exemplo muito próximo assim a mim, eu conheço uma pessoa, ela é muito bem resolvida, sabe, profissionalmente, financeiramente, é tudo muito bem resolvido na vida dela nesses aspectos. Ela tem 25 anos e quando você conversa com ela, o pensamento dela é o seguinte: eu tenho que Agora eu tenho que casar, casar. o tempo tá passando para mim, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Ela já ficou noiva, casa comprada, tudo, e a gente perguntava, Eu você tenho ama muitas ele? alunas com 18 anos já são Pois é. casadas. E a gente, você ama ele? Ela, não, porque eu tenho que casar, porque ele gosta de mim. Falei, você gosta dele? Não, eu tô começando a gostar. Maravilha. É uma realidade que acontece. Passa ali para sua colega, acho que é pergunta do online. É um comentário da Brena Veiga. Oi, A pressão- Brena Veiga? Isso, Minha Brena aluna na Veiga. UDF. A pressão social exercida pela sociedade para que mulheres casem chega a ser cruel. Todos desconsideram as outras possibilidades. Exatamente. Eu sempre conto que no meu primeiro casamento, nós tínhamos a mesma idade, e quando ele contava, fiquei noivo, vou casar, todo mundo fazia um velório, assim, nossa, mas você é muito novo, não faz isso, vai acabar a sua vida. E quando eu contava, era uma festa, ai, parabéns, nossa, você vai casar, e aí, os filhos vão vir quando, não sei o quê. Porque eu atingi o sucesso maior da minha vida, que é casar enquanto mulher, e ele acabou a vida dele. Para o homem, o casamento seria o fim de tudo, de todas as possibilidades. E aí, pasmem, as pesquisas mostram que casamento e filhos são fatores de risco para a saúde mental da mulher e fatores de proteção para a saúde mental do homem. O homem casado, ele vive mais anos e ele tem uma saúde mental melhor. A mulher casada vive menos anos e tem uma saúde mental pior. Por quê? Porque ela assume os cuidados desse homem. Antes era a mãe dele que lavava as cuecas, agora é ela, né? Outro. Pergunta da Dani Frade. Tenho pacientes com esse perfil no momento que o que poderíamos fazer para transformar essa mentalidade? Várias estratégias já foram utilizadas sem sucesso até o momento. Bom, a minha estratégia, com certeza, é sempre educação. É por isso que eu trabalho com isso aqui e não saio de sala de aula. Porque na clínica eu atinjo uma pessoa, na sala de aula eu atinjo 100. Então, eu pelo menos me dou o trabalho de dizer para as pessoas isso existe. A educação, com certeza, a gente precisa de uma reformulação cultural. É assim que tudo vai mudar. É você com seu filho, homem, sua filha, menina, mulher, dizendo que papéis de gênero existem, mas eles não são impositivos. Você dizer, seu filho tem que aprender que ele tem que cuidar de si, que ele tem que lavar a própria cueca e lavar a própria louça. Ao mesmo tempo que sua filha tem que aprender isso tudo também, porque ela também precisa sobreviver sozinha, mas que ela não é obrigada a fazer isso para ninguém. Então eu tenho filhos homens e uma menina. Eu tenho muito cuidado de não colocá-la na posição de cuidadora dos irmãos. Eles fazem bagunça, ela arruma. Ela quer falar, eles silenciam. Então, é dentro de casa, com os nossos filhos, que essa revolução começa. E com a gente mesmo, o tempo todo. É a desconstrução, porque está na nossa cultura, não tem jeito, o tempo todo a gente se pega, mesmo que você estude, se considere feminista, estude questões de gênero, você luta pela equidade entre gêneros, de direitos e deveres, que é isso, o feminismo, muitas vezes a gente se pega tropeçando, porque você cresce numa sociedade assim, e é criado desse jeito. Então, como mudar isso é via educação. E educação não me refiro só a formal, sala de aula, eu me refiro também a que você transmite para os seus filhos e para si mesmo. Para mim é assim que tudo vai começar a mudar. Então, essa violência psicológica é essa mais silenciosa, em que eu vou anular, de certa forma, essa mulher, vou minar a autoestima dessa mulher. Estou falando da mulher, mas de novo, né, gente? Vocês sabem, pode acontecer também com homens. E vou prejudicar a ponto dessa pessoa se entender como completamente insuficiente no mundo, assim, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, ninguém vai gostar de mim, eu vou ficar sozinha a vida inteira se eu me separar dessa pessoa que é violenta comigo, eu sou meio burra, eu não faço boas decisões, meus amigos não gostam de mim, meus familiares não querem estar perto de mim. Então, é muito comum, quando você acompanha mulheres em situação de violência, quando você vai mapear a rede de apoio delas, elas dizerem, com quem que vocês podem contar? Você pode contar. Elas respondem aquele cônjuge que é o agressor dela. E só, porque ela se afastou de todo mundo. Microfone. Pergunta da Bruna Santos.
essa questão das mulheres continuarem em um relacionamento abusivo, para além dos papéis e pressões sociais, também é uma situação de desamparo aprendido? Pode ser, com certeza. Depois de várias tentativas de sair da relação sem sucesso, elas desistem, porque elas identificam que não conseguem. Aí é o nosso papel, ajudá-las a desenvolver o repertório comportamental para conseguir sair dessa relação. Muito bem. A segunda violência mais comum, violência física, é a óbvia e a não tão óbvia. Ela vai ser a violência que machuca o corpo. Mas, gente, também é violência física quando não deixa marcas. O nosso problema é sempre pensar que tem que ficar um roxo ou sair um sangue para ser violência física. Mas você impedir que essa pessoa se desloque de um lugar para o outro, que é muito comum, a mulher está ali numa situação de violência e ela quer ir embora para casa, o cara impede. Violência física, porque, de alguma forma, você usa o corpo dessa mulher contra a vontade dela. Então, bater a cabeça na parede, beliscão, empurrão, apertão, socos, tapas, chutes, tudo isso é violência física. A terceira, a violência sexual. Violência sexual, gente, ela é impressionante como as pessoas não sabem o que é violência sexual. Quando eu falo a palavra estupro, o que vocês pensam? Cenário. Descreve um cenário para mim. Pode falar, é isso aí. Foi violentada, foi pega à força no meio da rua, colocaram dentro de um carro e colocaram Boa Noite Cinderela e muito mais. Pois é. Quase 90%, também, né? Quase 90% dos casos de violência sexual contra a mulher são perpetrados por namorados e maridos. Não, porque na nossa cultura disse que essa mulher deve servir sexualmente seu marido. Muitas pessoas não entendem como é possível estupro intraconjugal, que é abuso, na realidade. O termo que se usa é abuso. É abuso. É aquele negócio, se eu não der para ele vai arrumar na rua. Exatamente. Maravilhosos vocês todos. Vocês sabem de tudo já. O que acontece? No imaginário popular, o estupro é quando acontece com uma pessoa desconhecida e abuso com uma pessoa conhecida, tá? É só uma nomenclatura. O estupro ou o abuso vai acontecer comigo andando de mini saia, meia-noite no Parque da Cidade, estacionamento 4, sem luzes, né? E aí, de alguma forma, eu provoquei isso, um bêbado, drogado, chega em mim, me joga no mato, me estupra, me abandona ou me mata, sei lá, vai embora. Isso é estupro. Qualquer coisa diferente disso, as pessoas não entendem como estupro. Mas o abuso mais comum é o abuso da mulher com pessoas, homens de sua convivência. Então, amigos próximos, familiares e principalmente namorados e maridos, ex-namorados, ex-maridos. Então, aquela cena... Gente, tem um curta que eu não trouxe por conta do tempo curto, que se chama Je suis ordinaire. Eu não falo francês, mas eu sou comum. Ele é um curta deve ser uns 5 minutinhos, que vocês vão achar facilmente no YouTube. Ele ganhou um prêmio, ele é francês, claro, olha o nome, né, burra. Eu acho que é espanhol, né? Ele é um curta francês que ganhou um prêmio no ano passado, que ele rapidinho mostra a cena mais comum de abuso sexual contra a mulher. É um casal em casa falando, o que a gente vai fazer agora? Eles estão tranquilos, estão trocando carícias. Aí eles deitam na cama e parece que vão procurar filmes para assistir em algo como Netflix. E aí ele fala, vamos assistir tal coisa? Ela, vamos, não sei o quê. Aí ele começa a fazer movimento de tentar transar com ela. Ele beija o pescoço, tenta abraçá-la. Ela fala, não quero não, tô com dor de cabeça. Ele não para. Ele ignora o pedido dela. Aí essa mulher fala, eu não quero. E ele continua. Não tem porrada, não tem violência óbvia, não tem sangue, não tem soco, não tem nada, não tem ela empurrando ele, berrando, chamando o vizinho, mas é um abuso por quê? Porque essa mulher só congela. Ele continua fazendo as investidas, ela desiste de lutar contra ele, desfalece assim, né? O corpo fica imóvel, ela não desmaia nem nada, o corpo fica imóvel e ele só abaixa a roupa dela o suficiente para penetrar, a dela e a dele. Aí a cena é ele penetrando e ela com aquela cara de eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui. Em 5 segundos ele resolve o problema dele, veste a roupa dele de novo, sai de cima dela e fala, e aí, qual filme a gente vai assistir? E ela tá lá, sabe, com o olhar vidrado.
Acaba. Esse é o curta. Ele gera muita angústia, principalmente em mulheres, porque a gente sabe, provavelmente, todas as mulheres com vida sexual ativa já viveram um episódio desse, se não maravilhosas, continuem assim, porque em algum momento da minha geração para baixo, ninguém disse pra gente que a gente não era obrigada a fazer sexo com o cônjuge. Ninguém ensinou. Todo mundo ensina que o seu poder de atração, de segurar um homem, é o sexual. Então você tem que servi-lo. Tanto é, gente, que o abuso intraconjugal, o estupro interconjugal só se tornou crime muitíssimo recentemente. Até então era previsto. Tem que acontecer, você tem que servir seu homem. Então, o que acontece? Essa mulher não se opõe claramente no sentido de berrar, mas ela disse que não queria. E são dois fatores que eu gosto de discutir sobre esse principal tipo de abuso sexual. O primeiro é, que cultura é essa que ensina a mulher que o sexo dela é uma moeda de troca? Quantas vezes vocês já escutaram ou pensaram, eu não pago conta de motel porque eu já estou transando? Você está dando o que em troca? Sexo em troca de quê? Você também não está lá aproveitando, Então, enfim. E outra coisa é, que cultura é essa que está ensinando aos nossos homens que transar com uma múmia é legal? É completamente a objetificação dessa mulher. Ela é apenas algo que eu preciso para penetrar. A sexualidade masculina, em geral, é completamente descolada da sexualidade feminina, no sentido de que o prazer dela não é o meu prazer. Eu não me excito com o prazer dela. Porque a gente não fala da sexualidade feminina. Isso é um tabu, porque a mulher não pode ter sexualidade. Para ela ser considerada uma mulher de verdade, que eu não sei o que é isso, Uma mulher socialmente benquista, bem vista, a vida sexual dela tem que ser nula ou pelo menos muito escondida. Porque senão ela é puta, vadia, prostituta. Não é assim? Tá colocando um monte de homem dentro de casa, O homem não é? O homem pode ser pegador, a mulher não pode, para que seu valor social seja garantido. Então, as meninas não falam sobre masturbação, a gente não escuta as pessoas falarem sobre isso. Quando a gente é pequena, que a gente, lá pelos 4, 5 anos, que é comum as meninas, que a gente começa a explorar a vagina, descobrir que o toque é gostoso, geralmente as pessoas, quando vêm, elas ficam enlouquecidas. Menina, para com isso, isso é sujo, isso é feio. Você aprende de pequenininha que a sua sexualidade é errada. Enquanto os meninos, nós aí, tá vendo? Meu filho é pegador, fica 2 horas no banho, o que você acha que ele está fazendo? E aí, o principal fator que atrapalha que essa sexualidade feminina seja valorizada, identificada, construída, é a indústria pornográfica. Porque, geralmente, o primeiro acesso com o sexo que os meninos têm, as meninas hoje já têm também, mas na minha geração era só homem que tinha acesso à pornografia. O primeiro contato que o homem vai ter com o que é sexo é via pornografia. E na indústria pornográfica, as mulheres são completamente abusadas, violentadas, objetificadas, e é assim que eles aprendem que é sexo. E a gente não é ensinado nada. Então, quando eu entro em contato numa relação heterossexual, que eu me refiro, eu não sei nada, ele já sabe tudo, ele sabe o que a pornografia ensinou. Então, o meu primeiro contato, eu vou achar que é aquilo ali mesmo, e o cara está fazendo o que ele aprendeu nos filmes. Então, vai envolver dor, vai envolver violência. O fetiche pelo estupro, a mulher sentindo dor, a mulher sofrendo, a mulher pedindo que não e ele forçando. Tudo isso porque na indústria pornográfica isso é erotizado. Então, por isso que a gente vive muito isso. A mulher não se conhece, não conhece seu corpo, não sabe do que gosta, e o homem também não tem a sua sexualidade, seu desejo sexual atrelado ao desejo sexual da mulher. Só o falocêntrico, o desejo falocêntrico. Tá? Eu satisfaço meu pênis e pronto, isso é o sexo. Então, é um problema das duas vias, A mulher que não conhece seu corpo e o homem que conhece apenas o seu. Comentário da Joyce Ferreira. O mais triste é que essa violência é tida como exagero por muitos, e isso desencoraja muitas mulheres a pensarem sobre isso, falarem e denunciarem. Com certeza, mas está mudando, graças a Deus, tá? As mulheres estão denunciando. Vocês estão vendo que nas redes as mulheres acabam de sofrer violência física, elas denunciam e fazem vídeos com a cara daquele jeito, Batidas, sangradas, elas vão denunciar os seus abusadores. O que acontece? Elas são muito ridicularizadas, muito. Mas há 5, 10, 20 anos atrás era inimaginável uma mulher expor seu rosto batido, apanhado, violentado, com o sentido de denúncia. Ela saía na rua, porque ela tinha que sair, mas ela dizia que bateu o olho na quina da mesa. Ela escondia.
Porque ainda hoje o estigma da mulher violentada é muito grande. Ela sempre vai ser culpabilizada. Você apanhou porque você fez alguma coisa. Você tirou seu marido do sério, seu namorado, seu irmão, seja lá quem for. Mas já existe um movimento que está crescendo ainda bem de acolhimento a essas mulheres e de falar para elas, a culpa nunca é sua. Se o cara está descontente com o que você disse para ele, ele termina a relação com você e sai de perto. Ele não te bate, ele não te agride. Se você está descontente com o que estão dizendo para você, você se afasta. Né? Se, sei lá, você traiu e isso feriu sei lá, as premissas da sua relação, você se divorcia e sai de perto. Você não bate na pessoa, você não mata a pessoa. Né? Enfim. Então, a violência sexual, na clínica, vocês têm que ficar bastante atentos a esse tipo intraconjugal, quando se fala de relacionamentos abusivos, relacionamentos que vivem, que têm violência, né? Porque não vai ser esse, geralmente, claro que pode acontecer, mas geralmente não vai ser esse dos tapas e porrada e amarrar na cama. Geralmente é esse que a dinâmica relacional e cultural faz com que a mulher entenda e que o homem também entenda que tá ok. Passar por cima da vontade dela, fazer sem vontade, sem desejo, né? E também, muitas vezes, não é à toa que as pesquisas mostram que a maioria das mulheres, mais da metade das mulheres morrem sem nunca ter tido um orgasmo na vida. Porque tanto elas não conhecem seus corpos, não entendem bem da sua sexualidade, quanto os homens não sabem como dar prazer a essa mulher. Ela não sabe como ela gosta, nem ele sabe como fazer. Então, muitas mulheres morrem sem nunca ter tido um orgasmo na vida. Né, por conta disso. E aí o sexo se torna uma coisa pouco interessante para a mulher. Sexual, a violência moral, gente, é a violência psicológica, mas no âmbito público, ou seja, calúnia, difamação, é você falar mal publicamente, é divulgar conteúdo privado dessa mulher nas redes, falar mal dela para pessoas, familiares. Eu tive um caso muito emblemático que quando a mulher casou, passou um tempo, ela descobriu uma traição ainda durante o período de noivado, ela optou pelo divórcio, com 3 meses de casamento, que é raríssimo, geralmente a mulher vai se sentir impelida a perdoar, porque como assim eu tenho 3 meses de casamento, eu já divorcio, né? Mas ela optou pelo divórcio. E aí, eles tinham muitos anos de namoro, quando as pessoas perguntavam para ele por que eles tinham divorciado, ele dizia que ela tinha traído ele. Ele trocou, para não ficar feio para ele. E aí, aos poucos, as pessoas foram, como eles tinham muitos amigos em comum, porque eram muitos anos de relação, aos poucos eles foram perguntando, mas fulana, ele falou que você que traiu ele. Essa mulher ficou louca e processou ele, porque isso é calúnia e difamação, né? Tipo, ele tá falando mentiras sobre ela de tal forma que vai deixar a imagem dela mal vista, né? Perante pessoas da rede social dela. Pergunta da Luana Souza. Há estratégias para que a mulher utilize a fim de evitar ou eliminar tal comportamento, caso identifique estupro interconjugal? Sai daí, meu bem. Termina a relação. Claro que não é fácil, né, gente? Relações abusivas, elas são duradouras por conta do que a gente vai falar já, do ciclo da violência. Então, o que você tem que fazer é procurar ajuda especializada para conseguir sair de lá. E o melhor ainda primeira coisa, gente, é sentar com esse cara e falar, você sabia que isso não é legal? Porque do mesmo jeito que a gente aprende que o errado é certo, né, que o abuso sexual intraconjugal é certo, esse homem também aprendeu que é certo. Então, do mesmo jeito que a gente tem que se desconstruir, dê uma chance para ele se desconstruir também. Né? Não assuma que ele é um monstro puramente e saia correndo dele. Fale, olha, eu andei estudando esse conteúdo, olha aqui, não é legal, eu não gosto, não tá sendo bacana comigo. A partir do momento que ele tenha extrema resistência, haja com truculência e não se interesse de forma alguma em mudar, aí é sair da relação. E nas próximas identificar se repete, né? Que seja um critério para você se relacionar com as pessoas, não ser violentado em nenhum nível. Até porque, na maioria dos casos, essa não vai ser uma queixa inicial, não vai, né, da mulher. Não vai se chegar a isso, mas essa não As vai mulheres ser que chegam até mim... Ela vai achar que ela está muito triste, ou exatamente. outra coisa. A mulher busca psicoterapia para lidar com as suas emoções, que geralmente elas estão deprimidas, com transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Elas não buscam para terminar a relação, elas buscam para ficar bem. Aí você identifica a origem disso tudo e percebe que novo mandato terapêutico tem que terminar essa relação, né? Porque
às vezes se deu essa oportunidade, fez terapia de casal, o cara, né, foi convidado a estudar ou revisitar os seus comportamentos e não é suficiente, aí você tem que optar pelo término da relação. Né? Porque são questões... a gente vai falar um pouco da FAP feminista. A ideia da FAP feminista é justamente dar a consciência, é o empoderamento feminino, né? É dar a consciência a essa mulher de que isso que acontece não é ela e ele. É uma cultura desse tamanho que coloca esses dois nessa dinâmica. Então ela precisa entender que aquilo é muito maior que ela, não é culpa dela, não é ela que está provocando aquilo tudo. Foi como ela foi ensinada, foram as contingências culturais que ensinaram ela e aquele homem a funcionar na conjugalidade daquela forma. É muito maior do que a gente. Né? Então, não é ela que fez uma má escolha, foi assim que ensinaram ela a escolher. E ele a mesma coisa, né? Então, a moral vai ser esse do âmbito público. A patrimonial, ela quase não é falada, é quando o cônjuge controla qualquer bem material da mulher, desde salário, bens materiais, carro, apartamento, até, gente, fuçar no celular sem autorização, entrar nas redes sociais sem autorização, ou então forçar essa autorização, coagir a pessoa a dar. Ah, você não quer me dar a senha do celular porque tá me traindo, tem o que esconder. Existe uma coisa chamada, né, individualidade, né? Eu tenho direito a isso, né? A privacidade, exatamente. Quando na nossa cultura, a gente entende, quando a gente é um casal, a gente vira um só. Não tem isso? Como é que é, gente? 2 corpos, uma alma. Ok, mas aí eu continuo precisando ter minha vida própria, né? Porque, enfim, não é porque eu estou namorando, sou casado, que eu não posso sair só com meus amigos, só com as minhas amigas. A base de uma relação saudável é a confiança. Se isso não existe, mude de relação. Se você nunca confia, faça terapia. Porque não é porque você está aqui no cangote da pessoa 24 horas por dia que ela não vai te trair. Se tiver que te trair, você piscou o olho, ela te traiu. Né? Se você vive com o fantasma da traição, provavelmente você é uma pessoa abusiva. Porque fica o tempo inteiro em cima. Onde você foi, onde você vai, que roupa é essa, com quem você estava falando, deixa eu ver, você está mentindo, não sei o quê. Faça terapia, vai te ajudar. Desapegue, né? Então, a patrimonial mais comum entre mulheres é a mulher independente financeiramente, que precisa prestar contas dos seus gastos para o marido. Ah, mas eu tenho que mostrar meu extrato, é isso? Não. Você compra uma blusa nova e ele diz, já está gastando de novo? Aí você se pega comprando uma blusa nova escondendo. Ou então, como algumas pacientes minhas fazem, elas compram sapatos, colocam nos pés, vão para frente da loja e gastam a sola para disfarçar que é um sapato novo. Porque chegar em casa com um sapato novo e ele perceber, é briga. Vou lembrar que ela comprou com o dinheiro dela. Tá? Então, acontece muito. No interiorzão do país, eu morei quase 3 anos numa cidade de 67 mil habitantes, eu tive contato com alguns tipos de violência que eu só lia nos artigos. E um deles é a proibição de estudar, a proibição de trabalhar, né? Assim mesmo, eu não estudava porque meu marido não deixava. Né? A gente pode considerar tanto psicológica quanto patrimonial, porque te impede de ter acesso a conhecimento, né? A remuneração. E outra forma da violência patrimonial é que essas mulheres geralmente são herdeiras de fazendas e esse marido se apossa da herança da mulher e controla o dinheiro completamente. Então, eu tive pacientes que precisavam pedir autorização para comprar coisas com o dinheiro dela, porque ele que controlava a herança dela. Né? Então, isso também é uma violência patrimonial. Ah, mas eu tenho preguiça de controlar meu salário, eu mando tudo pro meu marido e ele me diz quanto eu posso gastar. Isso é violência patrimonial? Não, você está fazendo o que quer. De boa, não tem problema nenhum. Não indico, mas é de boa. Agora, se ele te obriga de alguma forma, você se sente coagida a fazer isso, aí é violência patrimonial, tá? E, por fim, a violência... Todas, ótimo. Então, é isso. Aqui estou voltando. Então, a violência conjugal é a violência doméstica. A violência doméstica, a violência conjugal é um tipo de violência doméstica. Violência doméstica é qualquer violência que acontece no âmbito doméstico, dentro de casa, familiar, né, do lar, vamos dizer assim. Então, se seu irmão comete uma violência contra você, é uma violência doméstica, né? Mas a conjugal é de uma relação conjugal, entre marido e mulher, marido, mulher, mulher. Então, geralmente, quem são as vítimas? As estatísticas mostram que acontece em qualquer dinâmica conjugal,
né, de todas as opções, mas a mais frequente é entre homem e mulher, então casais heteronormativos, do homem para com a mulher. Todas as outras configurações acontecem, mas a mais frequente é casais heterossexuais, homem para mulher, tá? Todos os outros são possíveis. Os agressores, então, são esses homens, namorados, cônjuges, ex-namorados, ex-cônjuges, e as vítimas, as mulheres. As mulheres permanecem nesse tipo de relação por 300 questões, todas muito complexas. A maior de todas, cultura. Então, quando você tinha 6 anos de idade, eu sempre digo isso porque eu vivi isso, eu apanhei de um coleguinha na escola, e aí eu fui reclamar com a minha tia, a professora, e a resposta dela foi, Larissa, liga não, ele faz isso porque ele gosta de você. Então, quando esse menininho gosta de uma menininha, ele entende que o jeito de chamar a atenção dela é implicando com ela. Isso envolve tapinha, puxão de cabelo. Que menina aqui nunca viveu a puxada no sutiã na adolescência? Isso é violência. Porque dói pra caramba. E porque eu não quero, não precisa doer para não acontecer. Eu não quero, não mexa no meu corpo sem minha autorização. Né? O tal do tapa na bunda, beliscão na bunda, tudo isso na nossa cultura é muito comum. Eu lembro de meninos ficarem na porta do banheiro, quando a gente ia de saia para a escola, ficavam deitados na porta do banheiro, porque quando a gente saía, eles viam a nossa calcinha. E, gente, professor via isso e não fazia, porque isso é coisa de criança. Isso é normal, mas é o corpo feminino sendo violado mais uma vez e naturalizado pela cultura. A gente aprende que é bobagem, ou então, no mínimo, é um incômodo que ninguém vai dar atenção, eu não vou reclamar porque ninguém vai fazer nada, e os meninos aprendem que, ok, violar o corpo feminino, mesmo dessas formas mais tênues, né, mais tranquilas, entre aspas, até chegar a um abuso sexual, uma morte, uma violência física, né? Microfone ali atrás, por gentileza. E é engraçado nessas situações que você descreveu. E quantas vezes as próprias meninas vão ser culpabilizadas, né? Vão, exemplo, você tá de meninas... saia na escola, minha irmã, você Exatamente. tá querendo o quê? Né? Fala assim, foi sua culpa, você tava de saia, ou então essa roupa tá inapropriada para a escola. E nunca os meninos, sempre as meninas são culpadas. A gente justifica o comportamento do agressor e culpabiliza a vítima. É sempre assim, né? Então, a socialização feminina, ela é muito dessa forma, a gente aprende a ser submissa, a ser silenciada, a ser sempre desqualificada. Temos fenômenos que a gente conhece como o que a mulher diz é sempre besteira, é sempre, mulher é muito, não para de falar, não sabe de nada, né? Tanto que a gente tem símbolos culturais que mostram que a mulher precisa sempre de um homem tutor. Por exemplo, mansplaining, é isso mesmo. Eu não vou entrar nesses termos, porque a gente tem, infelizmente, só 10 minutos. Mas depois a gente pode falar sobre essas coisas. Se vocês observarem, como o colega falou muito bem, os homens têm o costume de explicar tudo para as mulheres. Então, por exemplo, eu já conheci um engenheiro civil que veio me explicar o que era psicologia. Isso não tem nenhum ano, eu já era mestre. Não, psicologia não é tal coisa, tal coisa. Eu falei, não é isso não. É sim, psicologia é não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para cá dele. Então tá bom, se eu que sou docente, mestre, graduada, pós-graduada, não sei, você é só engenheiro, tá sabendo mais do que eu, mas é isso, geralmente os homens têm isso é cultural, gente, ninguém chegou para você e falou, faça isso, né? Ninguém disse para você, quando uma mulher começar a falar, interrompa ela, ninguém falou isso, mas vocês aprendem por modelo. Então observem, quando uma mulher começa a falar, ela é frequentemente interrompida, porque o que ela diz, tanto faz o que ela está dizendo. E aí todo mundo bate palma pro cara, que é o appropriating, né? O cara fala a mesma coisa que a mulher falou, mas como as pessoas escutam ele, e espera-se que um homem diga algo realmente legal de ser ouvido, a gente dá o crédito para ele, nem escutou o que a mulher falou. Repete? Ele falou de mansplaining e do appropriating. Quando a menina acaba de falar alguma coisa, o cara pode ter falado usando até o mesmo termo, a mesma vírgula que ela falou, da mesma forma, só que ele acaba de explicar, mas porque ele falou, tá certo. É a verdade. Certinho, por ser um homem. A mulher é só uma teoria, ele é o que tá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a nossa socialização facilita que a gente permaneça nessas relações, porque desde muito pequena a gente entende que amor é dor, amor é violência, que se o cara não dá piti de ciúme, ele não ama a gente, que se ele não controla a roupa que eu uso é porque ele não tá nem aí pra mim.
né? E o principal, a intergeracionalidade. Se eu tenho relações na minha família que são violentas, eu busco relações violentas porque, por modelo, eu aprendi que é isso que se chama de amor. Então, é muito comum uma mulher num relacionamento abusivo ter experiências de relacionamentos abusivos entre seus pais, por exemplo. Então, ela se envolve num relacionamento abusivo porque, geralmente, a gente cresce... Se os seus pais têm um relacionamento abusivo e se mantêm juntos, as pessoas dizem, olha, entre tapas e beijos, isso que é amor, porque eles não separam. Eles se amam porque não conseguem ficar um sem o outro. Aí você entende, é muito fácil, é conceitual isso. Você dá um nome para aquele repertório comportamental. Aquela classe de respostas, humilhações, brigas, todos os tipos de violência, você dá o nome de amor. E aí, quando você vai se relacionar, você procura amor. E o que é amor? Todas aquelas violências que você identificou e construiu o seu conceito enquanto criança, até a vida adulta, até você começar a se relacionar. Outra, questões culturais que está muito relacionada à socialização feminina, espera-se da mulher. A mulher, como é o padrão da boa mulher? É a mulher silenciada, é a mulher meiga. O que é ser meiga, gente? É o papel frágil, é a mulher que não fala por si, é a mulher que é pequenininha, quase é só um bibelô do lado do homem, né? A mulher, o único papel permitido à mulher é ser bonita. Então, você precisa estar do lado do homem para enfeitar bem o seu lado. Agora, falar além dele, falar mais do que ele, emitir opiniões, falar alto, ser assertiva, tudo isso é visto como grosseria. Uma mulher que diz, não, obrigada, eu não quero, por melhor que ela tenha falado, ela vai ser grosseira. Por quê? Porque a mulher não diz não, ela sempre vai se submeter, sempre vai fazer, sempre vai abrir mão de si para corresponder a esse papel feminino maravilhoso aí, que não sei para quem é, né? E outra coisa importantíssima, eu vou só dar uma acelerada, gente, como falar disso em 1 hora, né? Fiz um curso de 16 horas sobre isso e achei pouquíssimo, né? Dei um curso. Pois é, olhem só, o ciclo da violência é o que vai explicar, de acordo com a análise do comportamento e outras áreas da psicologia também, e da sociologia e antropologia, e enfim, quem estuda isso, por que acontece muito da mulher se manter nessa relação. É claro que nós temos dependência financeira, medo de morrer, tem maridos que vão ser pior ex-marido, já ouvi tanto isso, olha, eu não divorcio porque ele vai ser um pior ex-marido do que um marido, porque ele vai me perseguir, ele vai me matar, ele vai matar meus filhos. Ruim com ele ou sem ele. Então, o que vai manter as mulheres são muitas as variáveis, mas todo relacionamento abusivo a gente observa essa dinâmica. São 3 as fases: a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da reconciliação ou lua de mel. A fase da tensão é a fase que tem geralmente violência psicológica, mais branda. As brigas, as picuinhas começam, a mulher fica geralmente tensa, identifica que a qualquer momento uma violência pode acontecer, uma violência mais grave, né? É quando o casal já está balançado ali, já, né, a tensão começa a acontecer, por isso o nome fase da tensão. Depois da fase da tensão, nós temos a fase da explosão, que é onde geralmente acontece a violência física ou outros tipos de violência, por exemplo, a psicológica, mais intensas. Então, é quando tem a briga de verdade, né? A briga maior, mais intensa e deixa mais sequelas. E depois dessa fase, invariavelmente, ou seja, sempre vai vir a fase da reconciliação ou lua de mel. Eu chamo de da fase da flores e bombom. Porque é nessa fase que esse agressor se arrepende, ele geralmente se arrepende de verdade, ele não só finge, né? Então, ele presenteia, ele se torna um bom marido, ele fica carinhoso, atencioso, ele presta atenção nessa mulher, ele vai atrás dela, pede, pelo amor de Deus, não separe, eu te amo, eu preciso de você, eu vou cuidar melhor dos nossos filhos. O microfone aqui, por gentileza. Não? É porque eu sou deficiente auditiva, eu queria entender o apelido que você deu sobre reconciliação, só isso. O apelido que eu dei sobre reconciliação, a fase da reconciliação, lua de mel, flores e bombom. Ah, tá, obrigado. Isso. Então, é nessa fase, eu chamo de flores e bombom, porque é quando a mulher ganha flores e bombom. Não tem essa coisa de que deu flores e bombom porque fez merda? Geralmente é depois da porrada, entendeu? Por isso que eu chamo de flores e bombom. Então, é nessa fase que ele vai ser... Pode falar.
Me desculpa, né? Só bombom e flores. E nossa, que maravilhoso. Aí dá joia. Vai depender da classe social desse casal, né? Mas é nesse momento que ele vai fazer qualquer coisa necessária para retomar a relação. Deixa eu só finalizar esse raciocínio. E aí, gente, quando vocês receberem agressores na clínica, podem ter certeza, eles estão nessa fase aqui. Porque ele prometeu se tratar para que a mulher não encerre a relação. E aí, quando chega aqui, ó, eles vão embora. Você falou que quando ele está nessa fase de reconciliação, ele se arrependeu de verdade. É muito comum. Mas por que ele faz de novo, então? Porque é um padrão de comportamento. Ele aprendeu assim. E a gente faz o que aprendeu. Se ele não fizer terapia ou passar por alguma situação que o ensine outro repertório, é a única coisa que ele sabe fazer. A gente só faz o que aprendeu. Entendeu? É a única forma, é o jeito que ele aprendeu de lidar com suas emoções, de resolver conflitos. A mulher, olha que merda, a nossa cultura ensina a mulher a ser muito mais verbalizada do que o homem. Então a gente fala mais sobre os sentimentos, a gente tem melhor autoconhecimento, a gente busca uma amiga para falar de uma emoção que está reprimida, de uma situação que está chata. E isso a gente generaliza para os relacionamentos, comunicação. Olha, não tá legal. E já os homens, eles são criados para reprimir isso. Não se fala, não vou falar de emoção, porque isso é coisa de boiola, né? Não falo de mim, não falo... a única emoção que o homem pode demonstrar é agressão, nervosismo. Então, a via que geralmente ficar com raiva, né? Ficar truculento, né? A via que geralmente os homens têm de escape de todo esse turbilhão que eles têm, como eles não aprendem a comunicar, ou seja, a ser assertivos com isso, é batendo, gritando, dando porrada na mesa, sair xingando, né? Eles não têm esse treino de assertividade, de falar sobre, não gostei, não faça. Não, eu dou um berro, dou um soco e pronto, resolvi o problema. Essa fase da reconciliação... Vai. Essa fase da reconciliação, no caso, pode durar dias, meses, ela anos. É a mais curta. Ela é a mais curta, né? Não, ela pode durar mais tempo, desculpa. A mais curta é a da explosão. É isso, assim, porque eu particularmente vivenciei uma situação quase parecida. Você e todas nós, querida. Todas nós. Uhum. Aconteceu um fato e depois de 6 meses que a pessoa entendeu que deveria haver um diálogo. Olha aí. Entendeu a situação? 6 meses. É assim mesmo. Pergunte. Eu ia voltar sobre a reconciliação também, que você falou que os homens não falam sobre isso. Mas é como se fosse a única coisa ensinada de como mostrar afetividade, né? A raiva, exatamente. Como a única forma, né? Não, você tá falando assim, não, desculpa, eu misturei um pouco. Sobre quando você fala, onde as mulheres se encontram para falar sobre emoções, tal. Enquanto os homens, a única coisa que eles aprendem é sobre agressividade e tal. Uhum. Mas é como se fosse um único suporte de demonstrar a afetividade, né? Tanto eu tenho uma paciente, eu sempre falo dela, porque quando a gente pensa numa mulher que se mantém num relacionamento abusivo, a gente pensa numa mulher feia, que nunca vai conseguir ninguém e que precisa... 2 minutos? Que precisa se manter nessa relação, porque senão ela vai viver sozinha. Essa minha paciente, ela é modelo, ela tem a beleza bem padrão mídia, né? Então ela é alta, magra, cabelo liso e loiro, olhos azuis. E ela tem um relacionamento muito abusivo, do nível, ela tem que tirar foto de onde ela tá para provar onde ela está, para o namorado acreditar. Isso é muito comum, muitíssimo comum. E aí, uma das coisas que ela me fala, que faz ela se manter na relação, é porque se ele faz isso tudo, é porque ele tem medo de perdê-la. E se ele tem medo de perdê-la, é porque ele ama ela. Ela aprendeu, assim como todas nós, que o amor é isso. Diga lá, rapidinho, que eu queria concluir. Pergunta, Dana Paula. Tem um documentário acerca da maneira que os homens aprendem a comunicar sentimentos. The Mask You Living. A Larissa já viu? Qual que é? The Mask You Living. Não, nunca vi. Que maravilha a sua indicação, vou assistir. Anota para mim, por gentileza. Vamos correr aqui, gente? Então, os relacionamentos abusivos, o que é comum observar? Ciúmes e possessividade. O ciúme, gente, é o principal. O ciúme, a gente romantiza, mas ele tem o controle, a manipulação, né? Você é meu, eu mando. E se você faz diferente, eu tenho medo de perdê-lo, porque tem uma competição por quem vai ser seu dono, né? Então, aí entra a agressividade. Controle, superioridade, manipulação, mudanças de humor, falta coerência,
eu posso sair com quem eu quiser, mas você não pode, porque você é mulher, porque você é minha, porque eu te mando, né? Eu viajo, você não pode, enfim. Uso de punições, não identifica, não busca ajuda, é comum. Essa mulher não vai à terapia para terminar a relação, ela vai para ficar bem, porque ela tá mal, né? E desrespeito a outras mulheres. Quando eu falo isso aqui, gente, quando vocês quiserem identificar uma pessoa legal para se relacionar, veja como essa pessoa trata a mãe ou o pai. Se você quer se relacionar com uma mulher, observe como ela trata o pai. Se você quer se relacionar com um homem, observe como ele trata a mãe, porque geralmente essas relações se generalizam. Eu não vou te dar a voz, porque senão eu não vou terminar. Entendeu? Tá? Eu te escuto daqui a pouquinho. Então, aqui, como identificar, né? Violência psicológica, te insulta, humilha, persegue, ameaça, te faz acreditar que está enlouquecendo. A física, chuta, empurra, amarra, bate. A sexual, pressiona a fazer sexo, exige práticas que você não gosta, se nega a usar preservativo. E no ano passado teve uma prática moda aí na internet, que era o homem retirar o preservativo sem a mulher perceber e ejacular dentro dela, sem que ela percebesse. Isso é uma violência sexual. Era um joguinho, os caras faziam e iam contando com quantas conseguiram fazer. Financeira, controla seu dinheiro, destrói seus pertences, te proíbe de trabalhar. E tem a digital também, que é a vingança de jogar conteúdos íntimos dessa mulher na internet para humilhá-la, expô-la. Essa é uma campanha legal, não é Amor Quando, ela foi feita, acho que por Minas Gerais, daqui a pouco a gente vê a referência ali. Não é amor quando seus bens e objetos pessoais são tomados. Não é amor quando você é chamada por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima. Não é amor quando você é coagida a não utilizar certas roupas ou frequentar alguns lugares. Tem o vídeo da Juju, né? Não tira o batom vermelho. Maravilhoso. Não é amor quando você se sente forçada a ter relações sexuais, já li isso. E não é amor quando você se sente humilhada, isolada, perseguida, insultada e ridicularizada. E essa foi uma campanha pela valorização da mulher, alerta para sinais de relacionamentos abusivos. Ligue 180, é um número para denúncia de qualquer tipo de violência contra a mulher. Se você sente que está sofrendo violência, tão grave quanto a violência física são os ataques morais, psicológicos, patrimoniais e sexuais. A nossa comunidade, sociedade já aceita que a violência física é um absurdo, as demais não. Elas ainda são normatizadas e romantizadas. Se vocês observarem toda a campanha contra a violência contra a mulher, tem uma mulher de olho roxo. Mas não se fala da psicológica, da patrimonial, da sexual, farará, né? Precisamos falar. Não se cale, denuncie e procure a DEAN mais próxima. Aqui em Brasília nós temos a DEAN aqui na Asa Sul apenas, mas todas as delegacias são obrigadas a receber esse tipo de denúncia. A realidade é outra, né? Mas na teoria toda delegacia tem que receber denúncias desse tipo. Então, não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.